Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. E esta aula a gente vai abordar o assunto, a Lei 9.784, né? Lei 9.784, deixa eu pegar aqui meu óculos, né, porque ajuda bastante aqui. É a lei que regula o processo administrativo federal, tá? Nesta aula, preste muita atenção, nós vamos estudar artigo por artigo. Ah, professor, por que artigo por artigo? Porque é assim que o aluno fica competitivo. Eu sou da teoria na qual o aluno deve estudar com profundidade. O aluno não deve nutrir aquele sentimento do auto-engano. Somente assim que você fica competitivo, cara, não tem jeito, né? Porque, cara, assunto importante demais, cara, essa lei aqui. Essa lei aqui, cara, todo concurso federal, você pode ter certeza, de qualquer poder, todo e qualquer concurso federal vai ser cobrado na prova. Ah, professor, o que mais? Cara, essa lei é tão importante que ela também é utilizada como base nos estados e nos municípios, né? É claro que o estado e o município vai ter sua própria lei, mas não vai divergir em relação a essa lei. Ela vai somente acrescentar alguns pontos e detalhar alguns procedimentos, tudo bem? Então, essa aqui é a Lei 9.784. Cara, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Coloque na sua cabeça antes de a gente começar essa aula. Coloca assim, eu quero aprender em definitivo essa lei. Eu quero estar preparado para qualquer questão de prova sobre esse assunto de qualquer banca. Se você tem esse propósito, vem comigo. Vamos embora, né? Dividimos essa aula aqui em algumas partes, né? Porque para a gente detalhar um pouco mais, né? E também, né, é uma questão de saúde, né? Não sei se vocês sabem, eu já comentei isso aí, não sei se essa turma sabe disso, mas eu também fui acometido aí por esse vírus aí maldito aí, tal do Covid, né? Peguei 2 vezes, né, cara, o Covid. E eu digo para vocês o seguinte, né, cara, depois que eu peguei o Covid, eu não consigo mais, assim, dar uma aula de 2 horas. Falta ar, fica ofegante, cara, é verdade. Então, eu estou demorando aí um tempo aí, estou fazendo fisioterapia para voltar aí ao meu ritmo normal. Então, normalmente eu consigo 1 hora e meia, aí dou uma parada. Outro dia eu vou e gravo outra parte, assim que eu estou fazendo a minha rotina de trabalho aí. A gente teve que adaptar esses tempos aí, né? Vamos lá, olha aí a lei, né? A lei, a emenda da lei, regula o processo, né? Então, bora, vem comigo aqui, né, do processo. Então, essa lei, ó, processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ok, né? Professor, quando a gente fala em processo, nós estamos falando de quê, cara? Estamos falando de várias partes. Por exemplo, quem que são os interessados do processo? Quem que pode ingressar com o processo na administração pública? Professor, quais são os prazos previstos? Professor, quais são os prazos? Onde é o local que eu vou fazer isso, professor? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Eu tenho direito a recurso? Qual que é a competência? Quem vai julgar o quê? Quem que vai decidir? Ou seja, todas essas questões, olha a importância dessa lei, tá? Interessados, competências, impedimentos, suspeição, atos, comunicação, instrução, decisão, motivação, extinção, recursos, prazos, sanções, todos esses itens serão tratados nesta aula. Olha a dimensão e a importância dessa aula. Essa parte, a segunda parte, eu acho que em 2 partes, 2, 3 partes eu consigo terminar essa lei por completo, cara. Você vai ter grandes possibilidades aí de acertar todas as questões da prova sobre esse assunto. Tá? Isso aí é um investimento gigante. O aluno tem que pensar com foco sempre em aprovação. Então, uma lei que costuma ser cobrada, tá? E muito cobrada na prova, né? Vamos lá. Vem comigo aqui, né? Então, vemos aqui, né? Artigo 1º, capítulo 1º das disposições gerais, ou seja, regras gerais dos processos administrativos, né? Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo. Ok. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados ao melhor cumprimento dos fins da administração, né? E aí, prof? Vamos aqui, vamos explicar para vocês aqui, né? Então, a lei, tá? Olha só, a lei, presta atenção aqui.
Nós temos aqui a lei 9.784 de 99. Bacana, tá? Esta lei aqui, a lei já diz aqui, ó, que ela é de normas básicas. Normas básicas, ok. Professor, o que significa dizer isso? Tá? Para você saber realmente o artigo 1º, você vai ter que estudar esse artigo 1º combinado com o artigo 69 da lei, dessa mesma lei. Por quê, professor? Porque no artigo 69, eu vou fazer uma leitura para vocês agora. Os processos administrativos específicos. Os processos administrativos específicos, né? Professor, eu quero exemplos, né? Processo administrativo disciplinar, processo administrativo tributário, nós temos vários outros, né? Todas federais, né? Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei, né? Ou seja, essa aqui é uma lei básica, é uma lei de normas gerais, tá? Gerais. Mas por que eu estou falando isso, professor? Muito importante isso, né? Porque ela vai ter aplicação, ó, subsidiária em relação às leis específicas, né? Ou seja, então, quando houver um conflito aparente de normas, o artigo 69 resolveu o assunto, tá? Aplica-se, então, apenas a lei 9.784 de 99, onde não houver regulamentação específica. Onde ocorrer, onde já tiver regulamentação específica, ela pode ser aplicada? Pode, mas ela não vai ser uma aplicação principal, ela vai ser uma aplicação secundária, subsidiária, né? Ou seja, essas leis aqui específicas, né, elas terão aplicação principal. Bacana, tá aí, né? Ela terá aplicação principal aí, quando tivemos leis aí já que tratam sobre esse assunto, né? E aí, professor? Aí nós temos a lei aqui, né? Aí o próprio artigo 1º, ele fala que essa lei, que ela tem essa aplicação subsidiária, tá? Essa aplicação de normas gerais, ela vai se aplicar, atenção, ó, à administração pública direta, ok? E administração pública e indireta. Ou seja, quando ela aplica-se à administração pública direta e à administração pública indireta, nós estamos falando que essa lei é uma lei conhecida como lei federal, ou seja, ela aplica-se apenas aos órgãos e entidades da administração da União. Tá aí, da União, né? Da União. Ah, professor, significa dizer que essa lei não é uma lei, ó, não é lei nacional. Não é lei nacional. Professor, eu quero um exemplo de lei nacional. É muito simples, né? Exemplo de lei nacional, né? Por exemplo, o Código de Processo Civil, né? O CPC, o Código Civil, leis penais, são todas leis nacionais, né? Então, não é lei nacional significa dizer que ela não é aplicada em estados e municípios, né? Mas eu digo para vocês que esses princípios que aqui estão, todos eles aí são reproduzidos pelos municípios aí, todos os estados da Federação Brasileira. Por isso que é muito importante o assunto, né? Bacana. Então vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e indireta, que é uma lei federal, ok? Aplicação subsidiária, se tiver alguma lei específica sobre o assunto, ela não será aplicada de forma principal, mas sim subsidiária, né? Para que tem essa lei? Visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração, né? Ok? Então ele quer proteger os próprios administrados, que são os contribuintes aí como um todo, né? E também o que? Melhor cumprimento dos fins da própria administração. Tá aí.
pago o artigo 1º, né? Normalmente os primeiros artigos aí a gente investe um pouco mais de tempo, porque eles são gerais, muito importantes para você ter essa compreensão. Parágrafo 1º, olha só, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Ah, professor, olha aí, ó, Poderes Legislativo e Judiciário da União. Você sabe que, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, tá? Ou seja, esses poderes também pertencem à União, tá? É claro, então nós temos aqui, né, Poder Legislativo, né, e Poder Judiciário. Somente quando esses poderes, né, exercem atividade atípica da sua pasta, né, atípica, né, ou seja, a função administrativa, no caso, né, então você tem aqui, ó, Poder Executivo, ó, Poder Executivo, a função típica do Poder Executivo, ó, é o quê? Administração. Então, aqui aplica-se 100% a Lei 9.784, que é essa lei. Agora, quando você tem aqui o Poder Legislativo, ó, e quando você tem o Poder Judiciário, né, esses dois poderes aqui, ó, quando na função administrativa, vai aplicar também. Essa função administrativa para esses dois poderes são função atípica. Ah, professor, não estou entendendo. Vem cá, vou te explico para você. Por exemplo, aqui, ó, no judiciário, tá? Nas questões civis, você tem o Código de Processo Civil, Penal, Código de Processo Penal e assim por diante. Então, nessas funções típicas do Poder Judiciário, não se aplica a Lei 9.784. Não se aplica, né? No Legislativo, você vai ter o regimento interno, né? No regimento interno é para o exercício da sua função típica de Estado. Tá aí, tá? Então, nós explicamos aí um pouquinho, é bom que a gente vá revisando, né? Muito legal, né? Bacana, vamos lá. Os preceitos desta lei também, ou seja, além do executivo, que é a função típica, aí sim é a função administrativa, né? Se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa, né? Aí, fechou, né? Artigo 1º, parágrafo 1º, pago. E agora? Agora, a lei aqui traz uma conceituação, né? Parágrafo 2º, tá? Para os fins desta lei, consideram-se um órgão. O que é o órgão, né? A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Tá? Então é o seguinte, nós temos lá o Ministério vai ter o quê? Diversos órgãos, né? A administração pública indireta, nós temos várias personalidades jurídicas, né? Colocar uma fundação, uma autarquia, ok? Dentro dessa autarquia, nós vamos ter diversos órgãos, ou seja, entende-se que órgãos aqui é uma unidade de atuação, tá? Então, um ministério pode conter N's, e contém N's órgãos diferentes, tá? Então, você tem um órgão, né? E a entidade? A entidade é mais específica, já é uma reunião de órgãos, né? A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Tá, entidade, né? Então, aqui está se referindo o quê? Administração pública indireta, que tem o quê? Personalidade jurídica, né? Porque a administração pública direta são entes despersonalizados, né? A autoridade. Da autoridade, o servidor ou o agente público dotado do poder de decisão, tá? Uma coisa muito importante aqui que o pessoal não pega as coisas. A autoridade, obrigatoriamente, tem que ser um ser humano, uma pessoa, tá?
é uma pessoa. O poder de Estado, por si só, ele não se aplica. A necessidade de um ser humano para aplicar. E esse ser humano, tá? Ele vai estar ocupando um cara chamado de cargo. Aí, ó. E esse ser humano, ele pode ter um vínculo com esse cargo de dois tipos que colocou aqui, ó. Servidor público, tá? Que é o mais aí, é o maior, mais que tem maior incidência, né? Ou agente público, o cara pode estar lá, né? Ele pode estar lá de forma transitória, ele pode ser um agente político, tá certo? Ele pode estar ocupando mandato e assim por diante, tá? Então isso aqui é a autoridade, mas a autoridade é uma pessoa, e essa pessoa tem que ocupar um cargo, tá? Então essa parte aí de introdução. Tem mais, né? Tem mais. Para concluir essa parte, né, o legislador trouxe o quê? Uma carta de princípios, tá? Gente, toda lei é estruturada assim, tá? Os primeiros artigos, ele trata da parte de conceituação e a parte de princípios, né? Gente, olha, eu tenho aí 25 anos de concurseiro profissional que só faço isso, né? Todos os dias, cara, eu tenho uma rotina na minha vida e todo dia gravar. Todo dia gravar. Se você gravar todo dia, você estuda todos os dias, né? E muitas leis, eu adoro estudar leis, né? Gosto de artigo por artigo, aprofundar. Questão de prova, de concurso, cara. Papo reto. O que cai muito é princípio. Então você tem que saber. Tem comigo princípios, né? Primeiro macete. Esta lei, nós temos quantos princípios? 12. O meu objetivo aqui é fazer você acertar os pontos. Ficar competitivo, tá? Ok? Quando a gente fala em princípios, estamos falando o seguinte, ó. Quais são os princípios mais conhecidos que nós temos? Tá? Vamos lá. Constituição Federal, artigo 37, caput. Né? Aqui nós vamos ter o quê, né? Ó. A administração pública direta e indireta obedecerão os princípios da, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele vale? Vale. Aí. A administração pública obedecerá, dentre outros. Dentre outros. Ou seja, existem outros princípios também, na qual as pessoas terão que obedecer. Dentre outros, aqui já coloquei, ó, LIMP. Né? Deste LIMP aqui, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, desses 12, ó, legalidade. Vou colocar aqui, né? Legalidade. Moralidade. Aí, ó. LIMP, moralidade. E nós vamos ter a eficiência. Aí. A eficiência. Então você já sabe, de 12 você sabe 3. Porque eu não acredito que você não sabe esse artigo aqui, né? Ok. O que mais, professor? Nós temos aqui, né? Isso aqui não é uma lei processual? Sim, é uma lei processual. Se é uma lei processual, tá? Nós temos que na Constituição Federal, aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Constituição Federal de 88. Lá no artigo 5º, inciso 15, 55, que trata o quê? Ó, da ampla defesa. Olha, ampla defesa e direito ao contraditório. Então nós já resolvemos o quê? Mais 2. Opa, dos 7, dos 12, 5, ó, ampla defesa, e direito ao contraditório, né? Tá aí. Aí. Tá, pronto. E agora, professor? Agora nós temos aqui o restante, só 7 que eu vou ter que entender. Ó, vamos lá, né? Ó, finalidade. Eu vou colocar aqui, né, outro, né? Ó, elementos. Ó, do ato administrativo. Vamos ter aqui, ó, finalidade,
e motivação. 2 aqui, ó. Finalidade e motivação. Ó, finalidade e motivação. Porque se você for pegar essa lei, aí eu tenho que ampliar a sua cabeça. Tudo bem, aqui, ó, lei 9.784 de 99, tá? Ela vai ter duas grandes frentes. Ela vai definir o processo, as regras básicas de um processo administrativo. E aí, aqui, por regra, eu coloco alguns procedimentos. E ela vai regular os atos. Muitos atos, motivação, finalidade, delegação, vocação, competência, cara, tá aqui, né? E, finalmente, o que trata de segurança jurídica, né? Aí, ó, razoabilidade, tem que ser razoável, proporcionalidade, né? Tem que ter proporção à decisão, né? Segurança jurídica, interesse público. Aí, né? 2, 4, 8, interesse público, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e tal. Beleza, tá aí, né? 1, 2, fechou aí, ó. 5, né? 5, 7. Vamos ver aqui, eficiência, contraditória, jurídica, legalidade 1, finalidade 2, motivação 3, razoabilidade 4, proporcionalidade 5, moralidade 6, ampla defesa 7, direito contraditório 8, segurança jurídica 9, interesse público 10, eficiência 10, 11, ou seja, aqui são 11, né? E aí, professor, vou consertar, né? Vou consertar esse cara aqui, né? Que é o aluno aqui. Isso aqui é bom, cara, para você fixar conteúdo, ó. Salvei, pronto. Tá aí. São 11 princípios, né? E aí, professor, cara, precisa saber cada um deles? Cara, assim, você é a fundo de cada um desses aqui, não precisa. Papo reto com vocês, cara, você tem que dar uma decorada, tem que saber quais são os 11. Aí já dei um macete para vocês, né? Você já tira 4 da Constituição, do artigo 37, né? O artigo 37 e o artigo 5º, o inciso 55. Vou fazer a leitura dele, que eu esqueci de fazer. Tá? Vamos fazer ele aqui, ó. 55, ó. Inciso 55 do artigo 5º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é esse caso, né? E os acusados, em geral, são assegurados o contraditório à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, olha aí, ó, o direito à ampla defesa contraditório, o legislador maior, a Constituição, delegou essas informações aí, essas atribuições aí também, né, para o processo administrativo, né? Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios, né? Ou seja, o que o legislador fez aqui? Além dos princípios, né, ele deu uma orientação, um norte para o agente público, como deve se portar perante os processos administrativos, né, e atos administrativos. Nesse sentido também, ele fez outras coisas também. O que ele fez? Ele fez o seguinte, né? Ele baseou-se nos princípios para dar essa carta de orientações aqui. Então, primeiro, atuação conforme a lei e do direito. É o exercício o quê? Do princípio da legalidade. Atuação conforme a lei. Na administração pública, nós já vimos o seguinte, que o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ele não tem essa liberdade, né? Não tem essa liberdade. Item 2, tá? Item 2. Atendimento a fins de interesse geral. Aí, ó. Ou seja, o processo tem que atender sempre o geral. Não pode ser individual. Se for individual, você está indo contra o princípio do quê? Contra o princípio da impessoalidade da Constituição. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, né? Então, olha só, então é vedado você renunciar o seu poder e a sua competência, né? Ou seja, é vedado. Se você tem aquela competência, você é obrigado a exercê-lo, né? Ah, professor, e aí, professor, tem exceção? Tem, salvo autorização em lei. Ou seja, nós temos alguns casos aí na qual
você pode renunciar à sua competência, né? Abdicar a ela, né? Você vai estudar nessa aula? Sim, vamos estudar. Aqui é a aula de competência também. A lei trata da competência. Inclusive, a competência, na minha opinião, é um dos tópicos mais importantes da parte 1 da lei, que a gente está estudando nessa aula, né? Professor, eu quero exemplos aí. Tudo bem. Delegação e avocação, né? Ó, calma, anota aí. Lá na frente a gente vai estudar esse cara, ó. Salvo autorização. Exemplos aí, ó. Delegação. Ó. Delegação e avocação. Vai explicar agora, prof? Não, agora eu não vou explicar. Mais pra frente só, né? Ok, né? Vamos lá, outro. Objetividade no atendimento do interesse público. Tá? Aí, objetividade no atendimento do interesse público, né? Vedada promoção pessoal aos agentes e autoridades, né? Duas coisas, né? Ó, objetividade no atendimento público, no interesse público. Não. Então, sempre tem que ser o objetivo do interesse público deve prevalecer. E, claro, a administração pública não está aí para fazer promoção pessoal de nada, né? Isso aqui chega até a regras de nepotismo, né? Patrimonialismo, né? Atuação segundo padrões éticos de probidade. Olha a moralidade aí. Decoro e boa-fé. Tá? Então, observe o seguinte, cara, que todos esses itens aqui estão baseados nos princípios, né? Tanto é que está no artigo dos princípios. A cabeça do artigo trouxe 11 princípios, né? E aqui são as formas de atuar. Divulgação oficial dos atos administrativos, né? Divulgação oficial dos atos administrativos. Ou seja, a administração pública deve obedecer o ato do quê? A publicidade, né? Publicidade, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstos na Constituição. Não só as hipóteses de sigilo, que nós temos algumas informações aí que são sigilosas, né? As informações sigilosas normalmente são aquelas informações, o quê? Para preservar a intimidade da pessoa ou alguma informação que tem interesse aí, de interesse de segurança nacional, né? E essa questão de sigilo, a Lei 12.527 regulamenta exaustivamente os casos de sigilo aí dos processos, né? Vamos lá. Adequação entre os meios e fins. Ó, adequação entre os meios e os fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, né? Então nós temos aí, né, uma razoabilidade e uma proporcionalidade inerentes a esse inciso, né? Inciso 7. Indicação de pressupostos, né? Indicação de pressupostos de fato de direito que determinarem a decisão. Ou seja, o agente público, para decidir, ele está condicionado o quê? Aos pressupostos da verdade real, dos fatos que aconteceram naquela situação e a real aplicação do direito em questão nos processos administrativos, né? Item 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Tá? Então nós temos que o quê? Sempre aí a formalidade sempre está garantindo o direito aí aos administrados, principalmente o direito à ampla defesa e o contraditório. Adoção de formas simples suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, né? Ok, tranquilo, sem muita explicação. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e as situações de litígio, né? Então você tem que estar o quê? Segurança jurídica, apresentação de alegações finais, todas essas questões aqui a gente vai trabalhar exaustivamente nessa aula, né? Nessa lei ainda, né? Proibição de cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei, né? Então aí tem até uma súmula que a gente vai comentar em relação a esse dispositivo. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados, né? Ou seja, aqui está proporcionando o quê? A gente vai ver que os processos administrativos podem ser impulsionados de ofício a requerimento ou a pedido, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, a administração pública pode dar marcha ao processo, pode iniciar o processo, mas sem prejuízo à atuação dos interessados. O interessado pode fazer parte do processo também, né?
Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, né, a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Olha que coisa interessante, né? Então, sempre a interpretação da norma jurídica, né, da norma dos fatos, né, da forma o quê? De beneficiar o quê? A administração pública nada mais é do que a representatividade do povo. Do povo. Do povo. Então, é essa coletividade. Agora, olha a questão da segurança jurídica se manifestando aqui no item, né? Olha aqui. Vedada, ou seja, proibida, a aplicação retroativa de nova interpretação. Opa, já interpretei tal coisa lá atrás. Beleza. Dessa interpretação eu fui beneficiado. Aliás, a administração pública interpretou. Nesse momento eu saí beneficiado. Eu, Luizão, aqui. Né, professor Lac. Beleza. Passados 10 anos, mudou o entendimento. Beleza. Se mudou o entendimento, aqui é o seguinte, ó, é daqui para frente. Não pode retroagir. Olha aí, né, a salvaguarda do direito adquirido do ato jurídico perfeito, né? Olha aí, né? Então não pode, somente agora. Pode mudar de posição? Pode. O que não pode é retroagir. Porque se pudesse retroagir, olha a insegurança jurídica que nós teremos no Brasil, né? Então pronto. Então, capítulo 1º nós já terminamos, né? Capítulo 2º, a gente vai falar do quê? Nós vamos falar dos direitos dos administrados. É claro, 2 a gente fala dos direitos, no capítulo 3º a gente vai falar o quê? Dos deveres, né? Todo administrado tem direito, né? O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, né? Quando ele fala assim, ó, sem que outros, né? Sem, olha aqui, ó, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, né? Ou seja, aqui é um rol exemplificativo de direitos. Então ele tem outros direitos? Sim, com certeza ele tem outros direitos aí, em outras leis aí, e leis específicas, né? Então, além desses aqui, ele pode ter outros, né? Olha a aplicação subsidiária, né? Primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Claro, óbvio, né? Normal. 2, ter ciência da tramitação dos processos administrativos que tenha a condição de interessado, tá? Ter vistas aos autos, ó, interessado, né? Marca essa palavra interessado. A gente vai estudar daqui um pouquinho interessado, né? Quem que é o interessado? É o titular. Interessado é o titular. Aí, ó. É o titular do processo. Ter vistas aos autos. Eu quero ir lá, quero ler o processo. Pode, tem direito dele, ó. É um direito dele ter vista aos autos, né? Obter cópias de documentos neles contidos. Você pode solicitar cópias, é um direito, né? E conhecer as decisões proferidas, né? Óbvio, né? É o processo aí, né? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, né? Olha só, né, gente? Formular alegações, né? Professor, quais são essas alegações aqui, ó? As alegações são aquelas alegações finais. As contrarrazões, entendeu? Tá? No final do processo, você pode fazer uma alegação final para fechar o pensamento, né? Ok. E apresentar documentos antes da decisão. Cara, isso aqui é importante demais na prática. Apresentar documentos antes da decisão. Prof, eu não estou entendendo esse cara. Eu explico para você com alto e bom som. Explico em alto e bom som para você. Tá? Alto e bom som. No direito tem uma máxima. Ela fala o seguinte. Tá? No direito não acolhe aquele que dorme. Ah, de novo. O direito não acolhe aquele que dorme. Por exemplo, teve uma decisão contra você no processo civil. E o prazo são 15 dias para você recorrer da decisão. Se você não recorrer da decisão, se você não apresentar, se você não protocolar, dá transitado julgado, acabou. No direito do Poder Judiciário,
É tudo processual, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, tudo prazo para apresentar provas, prazo para isso, prazo para aquilo, beleza. Se você não exerce o direito dentro do prazo, você perde esse direito. Tá? É preclusão, né? Decorre esse direito. Aqui não. Aqui é administração pública, aqui não é judiciário. Coloque isso na sua cabeça. Aqui é o seguinte. Até antes da decisão da autoridade, você pode apresentar documentos. A autoridade não decidiu. Até antes da decisão dele, você pode apresentar documentos. E diz mais, tá? Esse é um direito que você tem. A autoridade deverá considerá-lo, tá? Das quais ser objeto de consideração pelo órgão competente. Ele deve considerar esse documento aí. Então, isso aqui é muito importante. O momento para apresentar documentos, qual que é? O momento para apresentar documentos até antes da decisão. É diferente. Isso aqui só aplica-se apenas, então, somente para a administração pública, né? Ok, esse item aqui agora. E agora, o próximo item, né? O próximo direito, né? E é o direito mais importante, o que é mais importante, para mim não é o mais importante, que todos são importantes, mas vou dizer o seguinte, é o item mais relevante para a prova de concurso. Tá? Mais relevante para a prova de concurso, né? Olha só. Por que, mais? O que costuma cair? Fazer-se assistir. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Aí, ó. Salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Vamos lá. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Eu estou no processo administrativo disciplinar. Eu estou com a cabeça cheia. Ou outro processo. Eu tenho o direito de constituir, através de uma procuração, alguém para me representar? Posso. Tá aí, você pode fazer isso. Agora, quando você faz isso a um profissional do direito, ou um advogado, significa dizer o seguinte, que você, tá, você vai ter uma defesa técnica, uma representação técnica do seu processo. Porque é um profissional que é treinado, doutrinado para isso. Tá? Então, a presença de um advogado significa dizer que você vai ter uma representação técnica. Tá? Uma representação técnica, tá aí. Tá? Uma representação técnica. Tá? Uma representação técnica, tá aí. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Você é facultativo, não é obrigatório. Tá? Aí essa questão aqui, cara, essa questão já tivemos muitas discussões isso aqui, muitas discussões eternas em relação a isso, principalmente no processo administrativo disciplinar, onde tem aqueles casos lá de caso de demissão, então o cara não contratou advogado, aí ele tentou derrubar porque ele não tinha contratado advogado, um balaio de gato. Só que agora acabou esse balaio de gato. Por quê? Porque a súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula número 5 do STF, ele deixou claro em relação a isso, né? Ó, a falta de defesa técnica. O que é a falta de defesa técnica? É a falta de representação por advogado em processos administrativos, né? E aqui colocou, ó, um processo administrativo disciplinar, que era a única exigência na qual, tá? Eu me lembro, tá? Que era obrigatória o quê? A participação de advogado, tá? Agora não é mais. Não ofende a Constituição. Então, se você no processo administrativo não tiver um advogado, não tem problema, ele vai seguir e o processo não vai ser anulado. Ou seja, o entendimento supremo foi de acordo aqui com a Lei 9.784. Tá? Então, nós falamos aqui dos direitos do administrado. Agora, a gente vai falar o quê? Quais são os seus deveres. Em tudo na vida, você tem direitos e você vai ter deveres e obrigação. Tá? Primeiro, ó, são deveres, tá, do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos. Mesma coisa, né? Sem outros, né? Primeiro dever do cara é ser educado, expor os fatos conforme a verdade. Tá?
Então, ele tem que ser escravo da verdade, né? Expor os fatos conforme a verdade, né? Segundo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Tá? Então, ele tem que ser leal, tá? Ele tem que ser educado, urbanidade, e tem que ter boa-fé nas suas atitudes e ações, né? Não pode ter má-fé. Não agir de modo temerário, ou seja, irresponsável, né? Então ele tem que ser bastante responsável nos seus atos, né? E finalmente, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então ele tem que contribuir também com o processo. Isso aqui é o resumo aí do item 5, 4, né? Então isso aqui são os direitos, né? Tá, então a gente viu aqui disposições preliminares, nós vimos os seus direitos, a gente viu agora os seus deveres. Capítulo 4, do início do processo, ok? Do início do processo. Uma das questões mais importantes que nós temos nesse assunto é o seguinte, tá? É a seguinte resposta. Quem, olha só, pode iniciar o processo? Ah, professor, qualquer um. Não, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, tá? Nós temos que saber quem pode iniciar um processo, né? Então, primeira coisa, quem pode iniciar um processo, né? A resposta, né? Primeiro, a própria administração. A própria administração. Ou seja, a própria administração tem, tá? Tem o dever de ofício. Tá? Dever de ofício, né? Por exemplo, professor, né? Eu sou secretário, eu estou secretário, aliás, de um órgão, então a competência não é minha, é do órgão. Eu subi na escada para chegar na minha sala e eu acabei de ver uma irregularidade grave de um servidor. Né? Então o que acontece? Eu, como ocupo o cargo, tenho o dever, obrigação de quê? De iniciar um processo de apuração. Tá? Então tem um dever de ofício, né? Dever de ofício, né? Tá? Dever de ofício. Então ele pode, então, a própria administração, então, ofício, tá? E segundo, quem que pode ser? Pode ser o quê? A pedido. A pedido de quem? Do interessado. Olha aí, ó. Professor, quem que é o interessado? Nós veremos o interessado, salvo engano, no capítulo 5. Todos lá, está aqui. Então, ou seja, eu posso ser, sim. Professor, então vamos lá. Quem pode iniciar o processo? Duas pessoas. A própria administração, que é a própria administração, a legislação, não só aqui federal, mas toda a legislação referente à administração pública, ao direito administrativo, utiliza-se a expressão de ofício. De ofício, tá? Ou a pedido. Esse pedido aqui vai ser através que o próprio documento, a própria legislação traz requerimento. Bacana, tá aí. Essa é a pergunta fundamental. Quem que pode iniciar um processo administrativo? A própria administração, através de ofício, ou a pedido, ou a requerimento, né? Quem são os interessados? A gente vai explicar em detalhes todos os interessados possíveis e imagináveis aí que pode ingressar com o processo. Lembre-se que o nome dessa lei é Lei do Processo Administrativo Federal. Tá aí. Tá? Muito importante, ou ofício ou a pedido, né? E agora, pessoal, agora o legislador ele vai trazer a formalidade, né? Olha aí, ó. O requerimento inicial do interessado. Ou seja, esse artigo 6º aqui, ele vai detalhar esse aqui, ó, pedido do interessado. Ou seja, ele vai dizer como que ele pode exercer o seu direito, tá? De iniciar um processo administrativo. Quais são os requisitos? Está aqui, ó.
O requerimento é o nome do documento, requerimento inicial do interessado, o pedido dele, salvo nos casos que for admitida a solicitação oral. Calma, eu já vou explicar esse cara aqui em seguida. Deve ser formulado por escrito. Então é o seguinte, regra geral, o requerimento ele é por escrito. Ele é formal. Olha aqui a burocracia, né? Formalidade. Por escrito. Requerimento de quem? De quem vai ingressar com um processo, né? Com os seguintes dados, né? Olha aí, com os seguintes dados, né? O órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Claro, ele vai ter que indicar quem que é a autoridade, né? A identificação do interessado e de quem o represente. No caso, o advogado, se ele tiver, por exemplo, né? Um dos exemplos, né? O domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações. Formulação do pedido, com exposição de fatos e seus fundamentos. Data e assinatura, tá? Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Então, aqui, então ele vai fazer o requerimento, são esses aqui os requisitos básicos para, né, tornar a verdade, para solicitar o seu pedido. É vedada à administração a recusa imotivada do recebimento de documentos. Então, olha só, gente, é vedada a administração a recusa imotivada. Tá? O que é imotivada? A administração pública pode recusar um requerimento? Pode. Só que a sua recusa de você, a recusa da administração, tá, em não receber um requerimento, ele vai ter que escrever os motivos por que não está aceitando aquilo. É imotivado. Ó. A lei proíbe a recusa imotivada. A recusa motivada, ela é permitida e ocorre muito, né? Então, o agente público, ó, imotivada, né? De recebimento de documentos, devendo um servidor orientar o interessado quando o suprimento de eventuais falhas, né? Então tá aí, então quando tem eventuais falhas aí no requerimento, o cara não assinou o documento, né? Tem que assinar, data e assinatura do requerente, não assinou. No caso do protocolo, opa, para aí, porra. Você não assinou, não tem validade. Então ele vai orientar o cara nas eventuais falhas aí para o suprimento, tá? Agora, recusa motivada pode ocorrer, tá? De requerimentos, ok. Vamos falar do oral. Então, regra geral. Início dos processos a pedido. Tá? A pedido. Por quê? Porque de ofício todos são formais. Tá? Todos, né? A gente vai falar mais para frente do processo. Oral. Primeiro que eu não consigo enxergar nenhum ato ou procedimento onde o início seja oral. Tá? Mas vamos supor que surgiu aí um início de um processo oral, né? Tá? Uma denúncia oral, por exemplo. O que vai acontecer, né? Essa denúncia oral, tá? Oral aí, a solicitação pode ser oral, mas ela vai ser levada a termo pela autoridade competente. Como assim? Desculpa, a termo. O cara vai escrever. Alguém vai escrever para ele essa solicitação oral e depois ele vai assinar. Tá aí. Tá? Então, mesmo ele pode começar oral, aí alguém coloca, redige isso a termo, num papel, tá? E assina, coloca as testemunhas aí, caso forem necessárias e pronto. Então, nós temos aí início do processo, tá? Então, nós já temos aqui nesse processo. Então, ele pode ser pedido ou de ofício, né? Sempre ele vai ser escrito, vai ter uma formalidade desse ato aqui de requerimento. Nós temos aqui 5 incisos, né? A administração pública pode recusar um requerimento, um pedido? Claro que pode, né? Só que a recusa ele vai ter que motivar quais foram os motivos que levaram a ele a essa recusa, né? Tá, vamos lá. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados, tá? Para assuntos que importem pretensões equivalentes, né? Então, temos vários formulários padrões aí, né? Então, vários formulários padrões aí. O mais comum que eu presenciei foi aquele formulário para progressão e promoção, né? Estou interessado, ia lá e já preenchi o formulário, né? Agora, vamos lá, professor. Pedido coletivo, pode? Pode. O pedido coletivo está aqui no artigo 8º consagrado na legislação. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos técnicos
poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário, né? Então, regra geral, pode ter, pode. Qual que é objeto? O objeto tem que ser o mesmo, né? Tem que ser o mesmo para ser um pedido coletivo, né? Até é bom, né? Até é bom que roda só um processo só, né? Agora, salvo o preceito legal em contrário, né? Claro, se tiver alguma lei em contrário, ela não vai entrar esse dispositivo. Lembrando-se o quê? Que essa lei é uma lei de aplicação subsidiária, complementar, tá? Subsidiária, complementar. E agora, pessoal, capítulo 5º, né? O que traz esse capítulo 5º? Aquelas pessoas que são legitimadas a ingressar, participar do processo administrativo. Tá? Qualquer uma, né? Prevista aqui no capítulo 5. Então vamos lá. Caput, artigo 9º. São legitimados, legitimados como interessados no processo administrativo. Então eles podem ser. Primeiro, quem que é, cara? Cara, é o cara que é o titular do direito. Primeiro, o titular do direito. Titular do direito. Esse titular pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Sim, claro, tem bastante concessão, né? Permissões aí, né? As pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos, né? Titular de direitos ou interesses individuais, tá? Ou interesse individual, né? Ou exercício de direito de representação. Eu sou titular, mas tem alguém que está me representando no processo. Mas, em regra, o item 1, os titulares, né? Que pode ser exercido por ele ou por seus representantes, né? Tá aí. Segundo, professor, né? Eu não sou titular do processo. Mas esse processo pode me afetar, pode me prejudicar, pode me beneficiar. Eu não sou titular. Mas e aí, professor? Cara, aí se você, né, pode ser afetado pelo processo, sabiamente o legislador deu essa autorização para vocês. Aí, aqueles que, sem ter iniciado o processo, olha aqui. Aqui o cara iniciou o processo, eles não iniciaram o processo, já está andando o processo. Só que tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, olha só, os afetados também podem participar, mesmo não iniciado o processo. Tá? Então, a administração pública garante que eles participem do processo. Tá? Terceiro, são 4 legitimados só 4. Terceiro, organizações e associações. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.